E esta manhã, a Comissão de Educação faz uma audiência pública para debater a base comum curricular. E o principal ponto da discussão vai ser a retirada de termos como orientação sexual e identidade de gênero dos livros escolares. Vamos até o corredor das comissões conversar com a repórter Carol Nogueira, que está lá e tem mais detalhes. Carol. Bom dia, Vera. Pois é, esse é um assunto polêmico que já vem tomando aí a Comissão de Educação há algumas reuniões. A Base Nacional Comum Curricular, ela vem sendo discutida com toda a sociedade, com professores. Nesse momento, agora, a terceira versão da base está sendo discutida lá dentro do MEC, vai ser submetida ainda ao Conselho Nacional de Educação. E existe essa dúvida em relação a essas expressões, orientação de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Eram expressões que constavam da base, foram retiradas nessa última versão e agora existem parlamentares, deputados, pessoas da sociedade lutando para que essa discussão não fique por aí. É o caso do deputado Bacelar, que pediu a realização dessa audiência pública que acontece hoje. O deputado é do Podemos, da Bahia, do Partido Podemos. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Qual a necessidade, qual a polêmica em torno dessas expressões dentro da Base Nacional Comum Curricular? Bom dia. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que traz tudo o que o estudante brasileiro tem direito a saber, a conhecer, independente da sua localização geográfica ou da situação econômica de sua família ou de que rede ele pertence, se estuda numa rede pública ou numa rede privada. Então é um documento importantíssimo, é um marco importante para a melhoria da educação brasileira. E como retirar o que o MEC fez depois de anunciar o documento onde constavam as expressões identidade de gênero e orientação sexual, o MEC retirou essas expressões. Nós sabemos que a escola é o local de formação do cidadão, é o local onde deve preparar o cidadão para aceitar a diversidade e para respeitar a diversidade. É o local, um espaço plural. E aí, numa sociedade machista e homofóbica como a nossa, onde pesquisas mostram que 73% dos estudantes homossexuais sofrem ofensas verbais nas escolas, 35% sofrem ofensas físicas. O MEC, ao fazer isso, está incentivando o preconceito, está incentivando a discriminação e, o pior, está sendo também instrumento para a evasão escolar e para a violência. Deputado, mantida essa orientação, ou seja, retiradas essas expressões, o que isso acontece na prática? Os livros didáticos não vão poder trazer essas expressões? Os professores não vão poder abordar essas questões em sala de aula? Olha, primeiro, do ponto de vista jurídico, é um desrespeito à Constituição brasileira. A Carta Magna de nosso país proíbe qualquer tipo de discriminação. Segundo, também, vai de encontro às orientações das convenções internacionais, das quais o Brasil é um país signatário. E, do ponto de vista do material didático, isso faria com que algumas redes adotassem, outras não, destruindo o princípio básico desse documento que, como o nome diz, é uma base nacional comum curricular. E qual que é o poder aí de interferência dos deputados, da Câmara, nesse contexto? Porque agora a decisão, ela acontece lá no âmbito do Conselho, lá no Ministério, não é isso? Realmente, essa é a terceira versão do documento. O MEC encaminhou esse documento já para o Conselho Nacional de Educação. Apesar do viés autoritário e antidemocrático do governo Michel Temer, eu acredito que com o envolvimento da academia, o envolvimento das organizações estudantis, o envolvimento da Câmara dos Deputados, nós conseguiremos fazer com que o Conselho Nacional de Educação reintroduza os termos orientação sexual e identidade de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Deputado Bacelar, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio.